Olá, meus irmãos, boa noite. Novamente aqui no nosso querido e amado canal do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, dando seguimento ao estudo do Livro dos Espíritos e já também agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga por mais essa oportunidade, que possamos partilhar junto, o conhecimento, um pouquinho do que sabemos com os nossos irmãos, para que a gente possa fazer a contento, junto à espiritualidade amiga, aprender, amai-vos, instruí-vos, para que a gente possa cada dia ser melhores cristãos, né? Gratidão, então, meus amados. Então, também já desde já pedindo a intercessão da espiritualidade amiga, Deus, Jesus, Maria de Nazaré, toda a equipe espiritual que nos assiste, nos ajuda e nos orienta para a leitura, para que possamos ser dignos do amor de Deus, do amor de Jesus e do conhecimento. Que assim seja, graças a Deus. E vamos à nossa questão de hoje. Nós estamos falando do limite do trabalho e repouso. E a minha questão é 683. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças. De resto, Deus deixa o homem livre. Qual o limite? Enquanto você tem forças para trabalhar, para fazer alguma coisa, você está lá, está firme, está forte, está ativo, está perseverante, você vai, sobre as suas forças, desempenhando seu papel, seu trabalho, seu desenvolvimento moral e intelectual. E de resto, como ele diz, Deus deixa o homem livre. Quando você já não tem mais forças para trabalhar, desempenhar o seu processo, você fica livre vivendo conforme tem que ser a sua conduta, o seu comportamento, não é? Então, somos livres até o tempo que nós possamos evoluir e ajudar-nos uns aos outros. E a 684, que pensar daqueles que abusam da sua autoridade para impor aos seus inferiores em excesso de trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus subalternos, porque ele transgride a lei de Deus. Então, olha só, o que vai pensar dessas pessoas que abusam das pessoas com um trabalho escravo, horas trabalhadas além do limite do período do trabalhador. Então, todas as pessoas que negligenciam com isso, elas vão responder pela lei divina a sua conduta de chefe, de coordenador, de gerente, seja lá o que for um subalterno, que manda, que desmanda, que ele tem que também compreender o lado do empregado, do trabalhador, que ele tem que ser perseverante, tem que deixar fluir as coisas conforme, tem que ser seus horários, respeitando sua conduta, toda a perspectiva de trabalho, que a gente não pode abusar. Então fala que se abusa é porque estão faltando com a lei de Deus, com a lei da caridade, do desenvolvimento e do aprendizado. Então nós precisamos entender que cada um da sua conduta, cada um no seu propósito, aquele que não respeita que a lei do trabalho é uma lei de Deus, é uma lei de amor para a gente se nos sustentarmos uns aos outros, a gente vai falhar muito na nossa vida com tudo isso. Então, que a gente entenda que aqueles que abusam, que não respeitam o trabalhador nos seus dias de trabalho, no cansaço físico, está sendo explorado, então que um dia, na lei de Deus, eles vão prestar conta pela falta de respeito e de amor ao próximo. E na questão 685, o homem tem direito ao repouso em sua velhice? Sim, ele não está obrigado, senão segundo as suas forças. Então, o homem, quando ele já tem o seu direito da sua velhice, que já se aposentou, que já não precisa mais, não precisa assim no sentido de ter que trabalhar para garantir o sustento, já tem sua aposentadoria. Então, tudo isso pelo mérito do trabalho, da conquista de luta que ele perseverou, que ele chegou até lá e consegue se manter e ter uma velhice tranquila e ficar no descanso, não precisando mais trabalhar, Mas nós temos muitos velhos, idosos aí ainda na ativa, que mesmo aposentados gostam de trabalhar, continuam perseverando, porque tem suas necessidades com isso, Que gostam de ser ativos, que gostam de estar trabalhando. Mas quando vem a velhice, ele pode ter o seu tempo de repouso, vamos dizer assim, que ele está falando aqui, vamos dizer, de ato cristão, de trabalhador, no bem, ele pode ficar tranquilo na vida dele, mas também tem aqueles que ainda se entregam
na lei de caridade, um voluntariado, fazer alguma coisa em amor ao próximo. Então a gente nunca está sem a lei do trabalho, seja do trabalho do alimento material para nossas vidas, mas depois vem com o alimento do moral e espiritual, que a gente se agrega num conjunto espiritual de leitura, de evolução, voluntariado para ajuda ao próximo. Então toda a lei de trabalho, às vezes não vai ter o esforço físico do trabalho remunerado, mas vai ter o trabalho de amor, da caridade, de amar ao próximo como nós mesmos. Então a gente pode sim ter a lei do repouso depois da nossa velhice, podendo amparar e ajudar num conforto, numa palavra amiga, um voluntariado, né? Então o homem está sempre em atividade e nunca paralisado, porque ele fala que quando a gente paralisa, a gente estagna e fica, né, entra em depressão, um monte de coisas que nos tira desse propósito. Como a lei do trabalho é importante, o repouso também para recuperação e restauração do corpo físico, né? E ainda tem mais uma questãozinha aqui da 685 que fala assim: mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver o que não pode? O forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar lugar e a lei é da caridade. Então ele fala, quando o velho não tem recurso de trabalhar pela necessidade que ele precisa, então que ele seja assistido pela sociedade ou por um ente querido que possa os amparar e acolhê-los. Mas a gente está vendo no nosso mundo que às vezes nem isso pode contar com a família, que não é perfeitamente dessa forma que acontece. Nem todo mundo quer amparar o outro, nem todos querem ser solidários. A nossa sociedade, além de tantos propósitos que tem aí de perseverança, né, que fazem campanhas, fazem ajudas, fazem tudo, mesmo assim os velhos ainda não têm essa porta de acolhida verdadeira mesmo, não tem uma coisa que a sociedade está ajudando e amparando. A gente vê abrigo, casas de acolhida de idosos, é muito triste, é muito solitário, né? É muito pouco que a gente vê onde tem o amor, a caridade, a ajuda de verdade. Então que a gente tem que tentar, no máximo possível, trabalhar para que a gente tenha uma velhice garantida no sentido de poder ter o que comer, ter um lar, ter um abrigo e poder ficar até quando Deus fizer o nosso chamamento, né? Então isso é muito importante. A gente não delegar nada só lá para a sociedade ou para um ente querido, porque a gente não sabe se realmente eles vão ter condições de nos amparar. Então que a gente tente fazer enquanto a gente pode, né? Para que a nossa velhice seja tranquila, na medida do possível, né? Para a gente vivenciar um propósito espiritual que viemos aqui passar, né? E tem uma nota aqui que ele ainda fala dessa questão do trabalho e da velhice, né? Não é tudo dizer ao homem que ele deve trabalhar. É preciso ainda aquele que espera a sua existência do seu labor encontre com o que se ocupar. E é o que nem sempre ocorre. Então ele fala, né, que mesmo quando chega na velhice, que a gente pode tentar se ocupar, como eu falei, no voluntariado, numa ajuda, né? Que a gente nunca deve ficar inativo. Quando a suspensão do trabalho se generaliza, toma proporções de um flagelo como a miséria. Como eu falei, fica dependendo de alguém que às vezes nem tem condições mesmo de querer ajudar, de ajudar a sustentar, alimentar. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, terá sempre interminências e durante esses intervalos o trabalhador seja possível e terá durante esses intervalos o trabalhador não deve viver menos. Há elementos que, comumente, não entram na balança, sem a qual a ciência econômica não é mais uma teoria. A educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar os caracteres é o que dá aos hábitos, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de um indivíduo jogado a cada dia na torrente das populações, sem princípios, sem freios e entregue aos seus próprios instintos, deve-se espantar das consequências desastrosas que resultam. No mundo, hábitos de ordem e de previdência, para si e para os seus, de respeito por tudo o que é irrespeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar pelo menos
menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar e a garantia de segurança a todos. Então, olha aqui como ele fala que a ordem de previdência e a ordem de respeito, tudo isso gera para uma velhice mais confortável, que a gente tenha a capacidade de fazer tudo o que nós viemos de propósito aqui, de condição de saúde, e fazer o nosso melhor, para que a gente não vire um peso para a sociedade, para que a gente não fique dependente, como eu estava falando ali, de alguém. Então que a gente tenha forças, educação, respeito, para que a gente tenha uma velhice saudável e a gente possa entender que chegou o nosso tempo de provar aquele momento de desafio, né, da nossa medida, né, de idade que vai se passando. Então ele fala que nós temos o trabalho para nosso alimento e sustentação. A velhice chega, que é o repouso da ordem do trabalho material, mas vem pela ordem espiritual. Quando nós ficamos velhos, temos mais tempo para ser voluntário, ajudar. Às vezes tem pai e mãe que às vezes vai cuidar de netos, né, para poder ajudar os filhos que trabalham fora. Então nenhum de nós ficamos inativos, na verdade. Todas essas coisas de inatividade é consequência da preguiça, vamos dizer assim, de não querer fazer nada mesmo. Chegar e sentar e ficar quieto. A não ser que venha uma enfermidade, que você não tem mais condições, que não responda por si mesmo, aí você fica estagnado em um canto esperando o propósito espiritual da sua partida, pela deficiência ou pela enfermidade que o visita. Mas enquanto estamos com saúde e perseverança, sempre tem uma ocupação, a lei de trabalho sempre vai perseverar, porque é necessário. E o repouso é muito importante para que o espírito também se restaure, para que a gente possa evoluir e ter condições espirituais de aprendizado para ficarmos melhor. Então, quando descansamos durante o anoitecer, do dia de trabalho, do dia de luta do lar ou do voluntariado, a gente está sempre gratos a Deus, a Jesus, a espiritualidade que nos sustenta, para que a gente possa sempre ser instrumentos do Criador, né? Então, graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Então, através do amor, da luz, da misericórdia, agradecer a espiritualidade que nos sustenta, a lei do amor, do trabalho, para que a gente possa evoluir e crescer sempre. E através de todos os mensageiros espirituais, possamos direcionar nossas melhores vibrações ao nosso planeta Terra, à nossa humanidade, para que juntos nesse amor possamos nos sustentar pela ordem do progresso espiritual, ordem do progresso material, para que possamos, numa velhice, estarmos sempre com a nossa consciência e dever tranquilo de cidadãos no cumprimento da lei de amor. Que assim seja, graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Com as bênçãos de Deus, de Jesus, de Maria de Nazaré, rogamos a oração do Pai Nosso, para a nossa paz, para o nosso conforto, que na oração do Pai Nosso nos dá todo direcionamento de amor, caridade, trabalho e perseverança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja agora e sempre com todos nós em nossa humanidade. Que assim seja. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Até breve.